Fala pessoal, Márcio Acabe aqui com vocês para mais uma videoaula sobre treinamento de força. Nosso conteúdo então é sobre periodização. Nossos objetivos: desenvolver as planilhas de treinamento, elaborar o planejamento para a prática do treinamento de força e criar estratégias para a elaboração de programas. Nessa metodologia, videoaula. Muito bem. Essa aqui é a parte 2 então da aula de periodização. Vamos finalizar esse tema da aula sobre a prescrição de exercício e o planejamento de programas de treinamento de força. E vamos começar falando um pouco sobre essa tabela que corresponde aos objetivos do treinamento de força, né? O profissional ele precisa compreender o que o seu aluno deseja com o programa de treinamento de força. Existem inúmeros benefícios, né, com o treinamento e inúmeras finalidades, como estética, terapêuticas, aspectos preventivos, como hobby, ou simplesmente para a melhoria da performance atlética. As ações musculares se manifestam de diferentes formas, sendo a força máxima, que é a máxima quantidade de força executada num único movimento, a hipertrofia, que é o aumento da secção transversa dos músculos, a resistência de força, que é a manutenção do desempenho da força por tempo prolongado, e a potência, que é a produção de força associada à velocidade de movimento, né? Essas são as principais manifestações com o treinamento de força. É sempre bom ter claramente qual ou quais os objetivos com a prática do treinamento de força, né? Isso facilitará qual método correto será utilizado para alcançar a meta de forma mais eficiente. Então, antes de sair montando qualquer tipo de programa de treino, é sempre bom deixar claro quais são os objetivos do paciente, do atleta, do aluno, do praticante. Para quê? Para isso facilita então que o profissional exerça aí os seus melhores conhecimentos em cima da elaboração desses programas de treinamento, né? Então, nós temos aqui alguns temas como objetivo, né? São adaptações neurais, metabólicas, morfológicas e enzimáticas, conforme mostra nesse quadro. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas 4 forças, para ficar um pouco mais evidente aqui no nosso conteúdo com os nossos objetivos. Vamos começar falando do treinamento de resistência de força, né, que é o mais utilizado com finalidades de condicionamento, a promoção de saúde em academias. É classificado como treinamento de resistência de força com alto número de repetições, aquelas séries a partir de 15 repetições ou mais. Também são associados a curtos intervalos de repouso, 30 segundos a 60 segundos no máximo, de descanso entre as séries. Enquanto as respostas do treinamento aeróbio no aumento da aptidão cardiorrespiratória são positivas, o treinamento de resistência de força com alto número de repetições e curto intervalos de descanso são as características de resistência muscular localizada, por exemplo, né? Estimula o aumento de números de mitocôndrias, que são também conhecidos como biogênese mitocondrial, capilarização, que são o aumento do número de capilares, faz inclusive a angiogênese, transições de tipos de fibras e capacidade do efeito de tamponamento dentro dos músculos esqueléticos, né, que isso é nada mais nada menos do que a tolerância aí à fadiga muscular localizada. Alguns estudos demonstram que o treinamento de força não proporciona aumento no VO2 máximo, enquanto outros estudos evidenciam o contrário. Eu acho que o importante aí é estudar e seguir aí os caminhos e os conceitos que são aplicados na prática, onde se obtém melhores resultados.
O nosso segundo tipo de força é a resistência de força hipertrófica, simplesmente a hipertrofia muscular, né, que corresponde ao aumento da massa muscular, que é o resultado do equilíbrio entre três fatores: prática de exercício físico intenso, alimentação adequada e descanso. Cada um tem sua contribuição, né? Se você pratica exercício e não faz o aporte nutricional e não descansa, você terá pouco resultado. Se você não faz exercício intenso, não controla a intensidade dos exercícios, se alimenta, mesmo que se alimente corretamente e faça descanso, terá pouco resultado. Ou se você pratica o exercício de forma adequada, faz o aporte nutricional também de forma adequada, mas não descansa, você terá ganhos, mas não maximizará esses resultados. Enfim, durante o exercício os músculos sofrem pequenas lesões em suas fibras e após o treino o organismo começa a repor e reparar as fibras musculares perdidas ou danificadas aí em função do treinamento de alta intensidade, né, promovendo o aumento do trabalho nos músculos. O processo de lesão das fibras musculares acontece devido ao estresse muscular, que pode ser devido à sobrecarga, obviamente, ou seja, devido à realização de exercícios com uma carga superior a que os músculos estão acostumados, o que induz um processo de adaptação muscular e resulte em hipertrofia. O processo de estresse também pode ser percebido devido à sensação de queimação nos músculos, né, a famosa produção de ácido lático durante ou após a realização do exercício. Isso acontece devido ou grosseiramente falando, ao inchaço de células musculares por causa do acúmulo de sangue, glicogênio, entre outras substâncias no interior da célula muscular chamado de metabólitos, o que estimula o aumento da massa muscular. Existem também a força máxima, acho que é uma das qualidades mais fáceis, fácil compreensão sobre o aumento da força máxima, que abrange a capacidade máxima de produção de força do praticante durante uma contração muscular voluntária. Representa a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar através da contração voluntária. Então aí você levanta cargas elevadas com um baixo número de repetições, ou uma repetição, uma ou mais, né? Repetições máxima, para o aumento aí dessa condição, dessa valência física. E, por último, temos a potência muscular, né, que foi alvo de uma pesquisa realizada pelo professor Cláudio Gil Araújo, diretor da Clínica de Medicina do Exercício, uma empresa baseada na verdade, é uma empresa instalada no Rio de Janeiro, né, que presta serviço na área. Após estudar quase 4.000 homens e mulheres por 15 anos, Araújo concluiu que as pessoas com maior potência muscular tendem a viver mais, segundo uma pesquisa apresentada no Congresso Europrevent no ano passado, da Sociedade de Cardiologia Europeia, realizada em Portugal. Então, a potência muscular é a contração dos músculos, né, de menor tempo possível. Quanto maior a potência de saltar, correr, golpear ou chutar, maior a eficiência desses movimentos. Até mesmo um ultramaratonista, né, precisa treinar potência para aumentar as respostas musculares e resistência lática, que é a produção do ácido lático, maior resistência ao ácido, mais tempo ao indivíduo suportará as atividades com intensidades mais altas. Ou seja, o treino de força ele está em todas as esferas, né? É muito importante ter o conhecimento sobre as qualidades metodológicas de aplicação do treinamento de força com as finalidades de seus praticantes.
Como disse no início dessa aula, o importante é que você tenha em mãos todas as informações sobre treinamento de força para que você não dê um tiro no escuro e coloque tudo a perder, né? Ou que você consiga absorver o máximo de aproveitamento para que você consiga maximizar os resultados e ter mais eficiência no produto final. Muito bem, outro aspecto importante, de forma bastante simplificada como mostra nessa imagem, sobre o treinamento de força, é o controle de algumas variáveis e de algumas informações básicas importantes que devemos levar em consideração antes da elaboração do programa de treinamento, né? Eu falei agora há pouco sobre os objetivos, né? Com quais objetivos elaboramos os programas de treinamento, sobre os métodos, que também já foi mencionado em outra ocasião, né? Entre outras valências físicas e variáveis, mas eu quero fazer uma prévia aqui para poder fazer o encerramento dessa aula sobre periodização. Então, os objetivos foi que eu acabei de dizer. Antes da elaboração também precisa ser levado em consideração a aptidão física do indivíduo, se ele é um indivíduo iniciante que nunca praticou treinamento de força, se é um indivíduo que já praticou treinamento de força no passado e ele precisa fazer apenas uma readaptação, se são pessoas que nunca fizeram treinamento de força, mas são praticantes de outras modalidades, então tudo isso deve ser levado em consideração antes da elaboração do programa de treinamento, né? Métodos, os métodos são muito importantes, né? Quais métodos irei utilizar, né? No treinamento de força, farei, por exemplo, drop set, um método clássico, farei um triset, usarei um método de rest pause, enfim. E já foi falado sobre inúmeros métodos de treinamento, existem uma gama aí de formas de aplicar o treinamento de força e o profissional precisa estar atento aí com qual método ou métodos ele utilizará para que chegue aí aos bons resultados, né? Ordem dos exercícios também é importante, além de elaborar os métodos, é importante saber conhecer a elaboração dos exercícios e saber as ordens, né, como você iniciará ali o primeiro exercício, quantos exercícios serão feitos naquela sessão de treinamento. Entendendo, eu gosto de usar muito os grupos musculares envolvidos naquela sessão de treinamento e uso ali alguns exercícios que envolva de 2 a 3 grupos musculares em cada sessão. Muito bem, o fator idade também é muito importante, porque você precisa conhecer que prescrever um treinamento de força para uma criança ou adolescente é diferente de prescrever um treinamento de força para um jovem adulto. Assim como é diferente a pressão de exercício para um idoso. Ok? Então, a fator idade ele tem aí algumas ou nenhuma limitação a ser levado em consideração, mas que precisa respeitar a individualidade do, do seu aluno. Sexo. Então, será que existe diferença de treinamento de força para homens e mulheres? Talvez sim e talvez não. Será que existe diferença de treinamento de força para uma criança do sexo masculino e outra do sexo feminino? Será que existe diferença de precisão de exercício para um adolescente do sexo feminino e um adolescente do sexo masculino? Então, existem algumas capacidades físicas que são bem diferentes entre homens e mulheres, ok?
Não que a mulher não consiga fazer o treinamento de força, mas os homens têm uma ligeira vantagem em relação às questões metabólicas, hormonais e até mesmo pelas estruturas musculares, né? Porque um dos principais hormônios é a testosterona no homem, que trabalha 20 vezes em sua produção em relação às mulheres. Essa condição ela dá margem para a produção de maiores grupos musculares, né, de mais músculos no homem. Consequentemente, ele consegue fazer um treinamento de força mais pesado, mais intenso em relação às mulheres, né? Mas o resultado final entre homens e mulheres serão os mesmos, ok? Cada um dentro da sua especificidade, né? Com os seus objetivos, todos os dois conseguirão aí atingir bons resultados. E isso depende de todo o controle das variáveis desse treinamento. Intensidade de treino, né? Então, isso já foi abordado em outra aula, a intensidade de treinamento, com qual intensidade você adotará para que o exercício realmente tenha um efeito significativo em resposta neuromuscular, que faça um trabalho aí, se é um trabalho de aumento de força máxima, se é um aumento de trabalho de potência, se são aspectos hipertróficos. A intensidade é uma variável que precisa ser muito bem detalhada e elaborada para que consiga atingir os objetivos de forma bastante mais eficiente. Volume de treinamento, que corresponde à quantidade de treino, quantos exercícios o indivíduo fará em uma sessão de treino, quantas séries, quantas repetições ele fará. Isso determina o volume de tempo, o volume de treinamento, que corresponde ao tempo que você ficará numa sessão de treinamento. Isso varia de 20, 30, 40 minutos, uma hora ou mais. Então o volume precisa ser muito bem equalizado e em relação à intensidade. Obviamente que quanto maior a intensidade, menor o volume, e quanto maior o volume, menor a intensidade. E por último, a frequência. A frequência está relacionada à frequência semanal, como que você frequenta aí, quantas sessões de treinamento você fará ao longo da semana. Se você treinará 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes ou mais na semana, todo o planejamento precisa ser repensado. Digamos que uma pessoa que treine 2 vezes na semana, ela, além de treinar com maior intensidade, vai ter que aumentar o volume aí de treinamento para cada grupo muscular. Quanto maior a frequência semanal, menor o volume de treino e maior a intensidade, a ordem, os grupos musculares daquele momento, daquela sessão de treinamento também precisa ser muito bem pensado para que o tempo de descanso entre um treino, uma sessão de treino e outro respeite aí as condições, o tempo suficiente para que aquele grupo muscular faça realmente uma boa recuperação para receber um novo estímulo. Ok? Enfim, então este é um panorama que precisa, todas essas informações ela precisa serem pensadas para uma boa elaboração do programa do treinamento de força. Essa foi mais uma videoaula e até a próxima.